Salve, salve turma! Mercado fazendo correção de preços nesta terça-feira, depois aí de alguns dias com altas bem impressionantes para algumas criptomoedas. Criptomoedas aí, entre elas fazendo mais de 200, 300% dentro da mesma semana. Outros tokens, principalmente os ativos ali mais, digamos que de maior valor de capitalização, como Solana, por exemplo, fazendo aí, alcançando máximas de 20 meses. Entre outros projetos, fizeram aí realmente movimentos mais extraordinários, enquanto o Bitcoin durante a última semana quase que estabilizou ali na faixa de 42 a 44 mil dólares. Nesse exato momento o mercado começa a fazer uma correção e eu vou explicar os possíveis motivos desta correção. Vale dizer que necessariamente para o movimento que nós estamos tendo, correções, ou aliás, nem diria correção, mas reajuste de preços, podem acontecer naturalmente. E para isso eu costumo me basear em cima de três fatores: liquidez do mercado, que talvez seja o fator principal. Basicamente, o conceito da liquidez vai nos ajudar a entender se há dinheiro ou não tem dinheiro para continuarmos com o impulso de alta. Segundo fator são as narrativas que apoiam aí as possíveis correções ou a continuidade de alta. E aí eu vou também colocar um terceiro fator, que efetivamente é a realização de lucro majoritariamente para quem está fazendo movimentos mais exponenciais. Vou te entregar tudo isso, mas primeiramente, é claro, preciso aqui fazer o jabazinho e pedir para que você deixe o like nessa transmissão, é muito importante, nesse vídeo, é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas. O teu like, ele de fato faz com que o YouTube reconheça e possa sugerir esse conteúdo para mais pessoas. Melhor ainda se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Isso vai nos ajudar a alcançar realmente um número maior e nos ajudar realmente a continuar produzindo o conteúdo. Também deixar aqui nossa advertência de responsabilidade, dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Bom, pessoal, direto ao ponto, vamos olhar aqui rapidamente aqui os dados de acordo com o Cointelegraph, com o CoinMarketCap. Nós estamos vendo aí o mercado ficando um pouco mais vermelho, principalmente aí nos tempos gráficos mais curtos, como o gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas e basicamente nas últimas 24 horas já tem ativo aí fazendo correções. Exemplo, Solana está entregando aí, de acordo com as últimas 24 horas, uma queda de quase 15%, o Bitcoin fazendo uma correção de quase 3%, né, de quase 4%, 3,6%, Ethereum 3,5%, BNB ainda se mantém aí num movimento até legal, em comparação com esses outros protocolos. Solana quase 6%, Avalanche quase 10% de queda, quase 5% aí para Dogecoin, Polkadot, que também fez um movimento muito expressivo nas últimas 2 semanas, corrigindo aí cerca de 7% aproximadamente. Matic basicamente se estabilizando, caiu aí quase 3% na última hora, mas dentro das últimas 24 horas subiu 3%. Estabilizado, Chainlink quase 4%, SHIB 5%, enfim, né? E aí dependendo do protocolo a gente vai ver realizações mais pesadas. Eu estava até olhando aqui por cima, acho que foi aqui, Solana talvez esteja puxando aí, Bonk, inclusive também protocolo da Solana, também caindo aí de uma forma mais severa. É lógico que as altcoins, sobretudo aquelas mais de market caps menores, né, elas vão sofrer uma volatilidade bem maior nesse exato momento. Para você que é novo no mercado ou você que está pensando em entrar no mercado cripto, entenda que esses movimentos de correção são completamente normais. Da mesma forma que a gente pode surfar movimentos de 200, 300, 400, 500% de alta, nós também podemos tomar correções de 10, 20, 30%. E isso aqui é um fator que realmente faz parte do mercado cripto e você precisa estar preparado para isso. Ah, vai ter quebra agora desgeneralizada dentro do mercado? Eu acredito que não. Não acredito que iremos agora, por exemplo, para os 15, para os 12 mil dólares, tá? Não, pelo contrário, acredito que é uma correção normal de preço. Porém, existe um FUD relacionado a isso, que é o FUD, medo, incerteza e dúvida. É quando o mercado ele basicamente fica temeroso a respeito de determinadas situações. Lá em 2014, uma corretora chamada Mt. Gox quebrou. E essa corretora vem prometendo reaver parte do patrimônio das pessoas há um certo tempo. Segundo eles, foi um hacker, né, que conseguiu quebrar a corretora através dos fundos que foram roubados. Entre aspas, muito provavelmente não foi um hacker, mas literalmente um golpe da própria companhia. Enfim, anos depois, né, estamos em 2023, parte desse patrimônio parece que será ressarcido e de fato vem muito dinheiro para o mercado. À época o Bitcoin estava absurdamente mais barato do que o valor atual. Então é muito provável que essas pessoas, quando receberem esse patrimônio, devem de fato se desfazer, devem de fato vender pelo menos uma parte dele. E é lógico que com isso
a gente vai ter uma pressão mais vendedora dentro do mercado. Eu vou falar aqui sobre possíveis zonas que nós poderíamos chegar dentro dessa possível correção de preços. Bom, relatos sugerem aí que os credores da Mt. Gox estão recebendo reembolsos. Os credores da extinta corretora, né, de Bitcoin, Mt. Gox, supostamente começaram a receber os reembolsos da moeda fiduciária, e aqui vale deixar claro, em moeda fiat, por seus bitcoins que estavam retidos na corretora desde 2014, segundo os relatos emergentes nas redes sociais. Então isso aqui, efetivamente, é somente até então, FUD, tá? Medo, incerteza e dúvida. Várias postagens no fórum do Mt. Gox Insolvency, no Reddit, sugerem que a Mt. Gox está enviando reembolsos denominados em ienes japoneses para os usuários via PayPal, quase 10 anos após os fundos terem sido bloqueados aí, na corretora em 24 de fevereiro de 2014. Os relatos não são confirmados. Acabei de receber o pagamento, afirmou o usuário do Reddit, Freehand254, anexando a captura de tela do e-mail que tinha o recebimento do pagamento via PayPal. Acabei de receber dinheiro, escreveu outro usuário do Reddit, acrescentando que inicialmente acreditavam que o e-mail fosse algum tipo de golpe antes de afirmarem que um pagamento real havia chegado à sua conta do PayPal. Outro usuário notou que apenas parte da sua reivindicação 0.12,5 bitcoins foi reembolsada, recebendo um total de 30.283 ienes, equivalente a aproximadamente $200 pela taxa de câmbio atual, e ainda faltava um pagamento aproximado de $748, óbvio, para o valor da época. Os reembolsos aos credores devem ser pagos em várias parcelas, incluindo o pagamento base, o pagamento antecipado em soma única e o pagamento intermediário. Uma das primeiras instâncias dos novos reembolsos da Mt. Gox surgiu em 21 de dezembro, agora há pouco, né, quando um usuário japonês de pseudônimo do X, né, disse que havia recebido suas reivindicações da Mt. Gox por transferência bancária que foi creditada em sua conta como ienes japoneses. Isso ocorre apenas um mês depois que Nobuaki Kobayashi, o curador supervisionador da propriedade, né, do patrimônio de responsabilidade da corretora, começou a enviar e-mails para credores de reabilitação sobre o início dos reembolsos a partir de 21 de novembro. O e-mail de Kobayashi dizia que o curador planejava iniciar os primeiros reembolsos a credores em dinheiro ainda dentro deste ano, acrescentando que espera continuar os reembolsos no próximo ano. Kobayashi não forneceu o cronograma específico dos reembolsos credores individuais e também de reabilitação, perdão. 2 meses antes, em 21 de setembro, o curador também já tinha adiado esse prazo de reembolso. 31 de outubro também foi adiado mais uma vez. Bom, isso aqui, por enquanto, até então, é somente uma especulação. Isso aqui ainda não é um fato confirmado. E aí vale deixar claro, pessoal, guardar patrimônio dentro de uma corretora pode ser potencialmente arriscado. Vale deixar claro que hoje as corretoras já estão em outro nível de performance se comparado a 2014. Mas se uma corretora for hackeada, ou pior, né, se a corretora quebrar, que é o caso da FTX, que nós vimos agora há pouco, em novembro de 2022, e o seu patrimônio estiver dentro dessa corretora, dificilmente você vai conseguir a recuperação. E até fazer uma correlação rápida aqui, olha só, essa pessoa aqui ela tem um total de 0,112,5 bitcoins. Vamos aqui para uma calculadora prática, tá? Bitcoin dólar. Para a gente só fazer o cálculo aqui, ó, quanto seria hoje que aquela pessoa ela poderia receber, né, em dólar? Um total de 5.262 dólares. Se a gente mudar a moeda aqui e colocar em real, seria um total aí de 25.373 reais, tá? Quando é que ela vai receber os valores que estavam disponíveis em comparação à época? E uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que o reembolso está acontecendo via moeda fiduciária e não via moeda cripto, via Bitcoin necessariamente. Neste caso, para o mercado é bom, porque nós não teríamos despejo de Bitcoins, tá? Para este parâmetro. Se isso aqui for verdade, vale deixar isso claro.
Bom, vamos dar uma olhada no cenário do BTC deste exato momento, que está fazendo aí correção de preço. Vamos começar avaliando aí na estrutura semanal. O Bitcoin continua acumulando no semanal dentro de uma zona que a gente trata como zona de order block ou região de equilíbrio aqui na ação do preço do BTC, que o prende aí na faixa basicamente de 40 mil a 44 mil dólares neste exato momento. Vamos baixar a exposição gráfica aqui do Bitcoin para o gráfico diário e obviamente aqui no gráfico diário você percebe que o Bitcoin está andando de lado. Topo lá na região dos 44.500 dólares aproximadamente, fundo aqui próximo dos 40 mil dólares. Nesse exato momento fazemos uma correção nessa virada do diário, né, na segunda-feira de 3,3% no BTC especificamente, mas com todos os aspectos indicando ainda continuação da estrutura de alta. Por que continuação da estrutura de alta? Porque se a gente traçar uma linha de tendência no gráfico do Bitcoin, nós vamos perceber que nós ainda temos a manutenção desta tendência de alta e que inclusive o BTC poderia fazer aí mais correções para buscar realmente regiões mais baixas aqui para dar continuidade nesse movimento, pelo menos na estrutura diária. Estamos acumulando dentro da estrutura macro do semanal ainda em movimento de alta. Vamos baixar aqui a exposição gráfica para o 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente vê aqui um belíssimo de uma piscina de acumulação, uma caixa de lateralização, um retângulo aqui lateral. Nesse exato momento estamos superando a linha média para baixo. Cruzamento das médias móveis de 8 e 20 períodos, o que indica um cenário bearish. Potencialmente, poderemos visitar essa região aqui inferior. Vale deixar claro que se a gente reduzir isso aqui, nós temos ali em cima uma região de resistência muito clara, que sempre que o Bitcoin se aproxima dos 44 mil dólares é o topo do Bitcoin e normalmente o Bitcoin acaba voltando depois de bater neste topo. Quase que todas as vezes o Bitcoin veio buscar ali pelo menos a faixa dos 40 mil dólares depois que bateu no topo e fez algum tipo de correção. Nesse exato momento também estamos indo em busca de uma quebra de uma linha de tendência, tá? Uma linha de tendência fraca, mas é uma linha de tendência que poderá ser quebrada. Aqui no nosso exponencial nós percebemos que o cenário do BTC começa aí a entrar num pequeno, ou partir para um pequeno padrão, por enquanto ainda vendedor, mas que pode, óbvio, né, mudar esse padrão no gráfico de 4 horas. Ainda temos um bom espaço, o Bitcoin pode fazer aí correções de preço ainda até os 40 mil dólares. Estamos falando aí de uma queda de aproximadamente 5% para o preço do BTC no cenário atual. É lógico que correções do BTC em aproximadamente 5% jogarão também aí as altcoins para um cenário um pouco mais baixo. Lembrando que para os últimos dias, a dominância do Bitcoin caiu muito, tá? A dominância do BTC, depois de chegar ali ao seu topo deste ano, que foi uma dominância de 55%, faz uma queda aí basicamente de 6%, é muito para a dominância do BTC, enquanto nós vimos aí altcoins como, por exemplo, Solana, alcançando dominâncias mais pesadas. Solana que chegou a subir aí na sua dominância lá de dezembro, dia 5 de dezembro até esse exato momento, a dominância de Solana subiu 98%. Prevaleceu em termos de dominância contra o Bitcoin, contra o Ethereum, contra o USDT. Basicamente foi das maiores, o melhor desempenho. Se a gente puxar aqui, por exemplo, outros ativos como AVAX.D, a dominância do AVAX também cresceu bastante. O AVAX teve uma evolução aí de aproximadamente 111%, né? Até inclusive em relação, porque o market cap dela é menor, né? E aí por isso essa dominância aumentou mais, né? A gente está falando da dominância dela em relação a ela mesmo, né? Acabou crescendo mais do que a própria Solana, mas Solana em termos de market cap e projeção de mercado, óbvio, conseguiu muito mais espaço. Se a gente avaliar aqui, por exemplo, Near também, que teve movimentos mais expressivos, a gente também vê aí a Near fazendo um movimento de alta de 100% da sua dominância. Então o que é que acontece? Nós vimos as altcoins ficando extremamente animadas dentro das últimas semanas e essa estrutura agora está potencialmente fazendo um rebalanceamento. Não vou nem usar a palavra correção, mas por enquanto ainda é rebalanceamento de preços. Se o Bitcoin perder fundo nos 40 mil dólares, ou seja, começarmos a visitar a região de 39, 38 mil, aí sim, muito potencialmente passaremos para uma correção que nos levaria até, no BTC, num cenário mais drástico, entre 38 mil dólares. E ainda mais pesado para os 35 mil, que eu acho pouco provável para o cenário atual.
para mim, o que nós estamos agora tendo é basicamente um bull trap. Esse movimento que a gente está subindo faz um movimento de baixa, muitas pessoas abrem mão das posições, o mercado vem, consome essa liquidez e depois dá continuidade para o movimento de alta. Pelo menos é assim que eu observo até este exato momento. Um outro ponto, para as altcoins que você quer se posicionar, neste exato momento, oportunidades podem surgir principalmente para as altcoins de longo prazo. Válido olhar aqui também o seguinte, tá? Mostrar aqui para vocês derivativos, tá? Nos derivativos, basicamente a correlação, gráfico de mercado à vista contra mercados futuros. Mercados derivativos aí circulando cerca de 359 mil bitcoins contra 22 mil bitcoins no mercado à vista, né? Então nós temos aí realmente muita posição de liquidez, apesar do movimento estar caindo. Ou seja, né, mercado no Bitcoin especificamente está ficando um pouquinho mais agrupado ou lateralizado, enquanto as altcoins ganham uma correlação mais interessante. Então nós poderemos ter correções de curto prazo, né? E aí vale que você esteja bem estruturado para acompanhar realmente esses movimentos de curto prazo, porque você pode abrir novas posições mais interessantes. E inclusive, se você quiser saber como a gente está se posicionando, fazer o convite para conhecer o SensoScript, o link está fixado aqui na descrição ou nesse QR Codezinho aqui. Você vai saber como a gente está se posicionando para dentro do mercado cripto e como basicamente estamos estruturando nossa carteira de longo prazo. No SensoScript você também vai pegar nossas estratégias de operação, além dos nossos sinais, seja para mercados futuros, seja para mercado à vista, um curso completo sobre mercados futuros, como operar com cripto na prática e também nossas salas de operação ao vivo, onde você vai poder interagir comigo, com toda a nossa equipe para tirar suas dúvidas, aprender mais sobre o mercado, e é isso, tá? Na minha opinião, o que está acontecendo agora no mercado nada mais é do que um rebalanceamento de preço, mas como as altcoins subiram muito, correções aí como a gente está vendo na Solana de 15%, né, que para um ativo que subiu basicamente em relação ao seu fundo mais de 1000%, né, é óbvio completamente normal. Então, diante do contexto atual, muito cuidado aí com os possíveis FUDs que podem ser gerados, né, te fazendo ter uma perspectiva um pouco equivocada. Fica aí a minha opinião. Vou mandar também, eu pedi para que você mais uma vez confira se já deixou o like. E claro, manda aí o que é que você acha que está acontecendo no mercado neste momento, ou se você quer alguma análise sobre algum ativo específico, deixa aqui através dos comentários para a gente trazer essa análise. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.